Acertou, miserável. Agora, Esse é o Anexo 2 Podcast, meus amigos. E agora com caneca. Vamos fazer um brinde aí, mano. Vocês pegaram isso aqui, meus amigos? Aí. Glória a Deus. Muito bom. Podia ser café. Podia. Muito bem. fique o registro. Na próxima esperamos o café, hein, Tuba? Podcast que número? 61. Faz tempo que eu não venho. Meu amigo. Tava na casa dos 50. 42. Não, tava 51, foi o último que eu vim. Meu Deus, velho. Agora já Esse ano você já veio ou não? Esse ano eu já vi, esse ano eu já vi. Veio, ele Ah, é, já apresentou veio. um. Já Apresentei um, inclusive. Pena, né? tudo O mais. Pena, É, com o Moacir. Com o Moacir. Moacir. Isso, eu e o Felipão aí juntos. Muito bem. É isso aí, meus amigos. Já compartilha, já aperta o like, deixa seu comentário, segue a gente no Instagram, tudo aquilo de praxe, já pra gente poder começar isso. Casa cheia, hein, paizão? Hoje você Hoje nem... vai ser bom. Quero ver o que vai sair daqui, ó. Essas minhas anotações aqui. Mano, rodou 3 páginas de Meu anotação. Deus do céu, hoje o homem veio como? Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Anotações do culto. Eu aprendi isso com o Cauê, cara. Boa. Olha aí, ó. É isso aí. Mas, mano, posso falar uma coisa? Pode. Quem anota, antigamente se falava assim, quem trouxe, anota aí e tal, tinha o cadernetinho. Quando você anota, você faz um registro muito melhor na tua mente. Mas sabe qual que era o meu medo de ficar anotando? É às vezes você, tipo, olhar pra mim e eu tá mexendo no celular e você, tipo, achar, Rodolfo mexendo no celular. Nada. Não, a galera, mano, a galera registra. Se você tivesse uma Bíblia decente... Ô, paizão, eu tenho uma Bíblia decente, cara. A minha NVI de estudo é top. Mas de papel. De papel. Tá falando do app. Não, aqui não você tem. abre um tag ali e você faz a anotação ali, cara. É muito top. É. Muito top. Vou aprender. Vou aprender a mexer com a tecnologia. Aí, ó, o Tubarão pode te ajudar. Ó, Não, eu o tô homem- falando isso porque algumas pessoas já me perguntaram, que Bíblia você usa, pastor? Eu uso um app que é da Bíblia, que na verdade não é a Bíblia, tem inúmeras Bíblias, se chama Olive Tree, que é oliveira em inglês, e você pode baixar muitas Bíblias, que é essa que o Cauê usa também. Tem uma câmera focada aí, Sim, eu tô ligado. Ele baixou no meu celular. Vira pra O lá. grande problema pro povo deve aí, ser ó. esse aqui de colocar no inglês. Quando coloca no Olive Tree, a galera, mano, que te acha isso? É verdade, o nome é em inglês. Mas a palavra é top, a Bíblia é top, a aplicação é top. Você baixou no meu celular uma vez esse aplicativo? Baixei, né? Esse daí. Mano, os recursos são infinitos. Não dá pra ver, não, né? Não, mas Não coloca dá, na né? capinha dele, assim, no logo do aplicativo pra galera ver. Eu acho que não tem. O Tubarão tem aqui no dele. Cadê o seu, Tuba? Mostra ali naquela câmera ali, ó. Ah, o logo do... Esse é do aplicativo, ó. É um Mas, enfim. aplicativo verdinho. É um aplicativo verdinho. Deixa na descrição do vídeo. O aplicativo, deixa na descrição do vídeo. deixa na descrição. O aplicativo é gratuito, tem uma outra Bíblia gratuita, mas à medida que você baixa conteúdo, você vai pagando. Então, por exemplo, umas 2 pessoas me perguntaram, pastor, qual foi o livro que você leu, essa parada aí que você leu hoje no culto? Falei, cara, não é comentários bíblicos que você compra, que tá lá, tem o nome do cara, se quiser eu te dou o nome do comentarista, entendeu? Esse baixando. sobre Coríntios é um comentário daqui do... Também é. Foi? Eu tenho um livro, comentário bíblico, ganhei de aniversário também, obrigado. Só que esses conteúdo mais brabo, a maioria é em inglês, né? Tem uns conteúdos em inglês. Mas, meu, dá pra traduzir. É só jogar no app. Hoje em dia tá mais fácil. Outro app tradutor e vai. É isso aí. Vamos com tudo? Tá tudo certo aí, pessoal? Então tá bom. Vamos aí. E aí, paizão? Tem mais um culto, né, do corpo. Estamos com o Corponildo aqui, ó. Não tem nome ainda. Hoje a gente ia vestir ele, mas não rolou. Semana que vem a gente veste ele. Tem ginecomastia? Ele tá com o peitoral forte ali, cara. Tá treinando. Antebraço aí, eu acho que ele faz calistenia. Tá meio com o antebraço frangolino, né? Pescoço largo também, né? Pescoço largo. Tá parecendo, como é que o... Ramondino? Não, o comediante que tá fazendo lá agora, aquele muito engraçado. Você também gosta dele, Ele tá fazendo calistenia agora, muito engraçado. O Igor Guimarães. Igor Guimarães. Esse shape. Tá maluco, meu? Você tá maluco? É isso aí? Mano, eu acho esse cara muito sem graça. É muito engraçado. Ele não vê graça. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, cara. Eu me mato também. Ele falou assim, eu sou Bitebe Camargo. Como é que Bitebe Camargo? Assim, ó. Isso é engraçado?
Tá bom. Momento quinta série aqui. Para... Muito engraçado. Né? Bom, Amém. Bom, ainda no corpo, nós estamos falando do corpo, vamos falar bastante coisa, e a gente falou sobre encorajar o corpo. Isso baseado na carta que Paulo escreve para o povo em Corinto, e ele começa essa carta. Por que a carta de Paulo ao povo de Corinto é importante? Porque é a carta onde ele mais menciona o corpo e as conexões do corpo. Ele gasta um capítulo inteiro praticamente só para falar disso, é bastante. E é uma igreja em que ele escreve muita coisa a respeito de ajuste do corpo de Cristo para aprimorar, alinhar essa igreja, né? Então, quando ele começa, aí eu falei, poxa, é legal a gente entender quais eram os problemas dessa igreja, por que ele tanto ataca esse assunto do corpo, o que aquela igreja vivia que fez com que Paulo gastasse tanto tempo escrevendo para essa igreja. Então eu falei, vamos falar sobre a igreja de Corinto. E o primeiro capítulo, Paulo abre a carta, ao invés dele sair atacando a igreja, quando eu digo atacar, não é de uma forma pejorativa, atacar o problema, tipo, vamos resolver o que tem para resolver. Ao invés de ele abrir a carta atacando o problema, ele abre encorajando o povo. E eu falei, cara, isso é lindo demais, brother. É lindo demais você poder encorajar alguém antes de alinhar esse alguém. E aí então nós falamos sobre encorajar, mas para você encorajar alguém, você precisa saber o que ela está passando, né? Se você não sabe a realidade, a gente faz muito julgamento errado a respeito das pessoas. Um pouco antes do REC aqui, a gente estava falando sobre uma pessoa, um evento, ocasião, que a gente falou, ninguém sabe se Deus mandou ela lá para falar aquilo, ou não falou e tal. Sim. E quem somos nós para fazer esse juízo? Então, sem a gente conhecer a história, o contexto, a gente não pode fazer um juízo. Então, vamos conhecer Corinto para entender por que Paulo está encorajando e por que Paulo está ajustando aquela igreja. E a gente se propôs a conhecer Corinto hoje. Foi muito legal, né? Boa. Uma aula, na verdade, né? Pode falar, mano. Você abriu o culto, pastor, falando de 1 Coríntios 12, 27, né? Que cada um é membro desse corpo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, mas fazendo uma analogia. Porque na musculação, por exemplo, cada parte do nosso corpo casa com um músculo. Por exemplo, você tem no músculo do peitoral, mas o músculo que segura a estrutura do peitoral é o ombro. Então, toda vez que você faz um exercício de peitoral, o músculo que sustenta isso é o seu deltoide, é o seu ombro. Como que a gente pode trazer, para a igreja isso? Porque um ajuda o outro. Até fiz uma questão assim, qual é a parte do corpo que menos se conecta com a igreja? Porque se a gente está no mesmo corpo, como que uma coisa conecta com a outra, por exemplo? Então, você vê, o deltoide conecta com o peitoral, mas não conecta com a panturrilha. Sim. Porque assim como alguns ministérios servem outros ministérios, mas outros não. Então você vê que tem ministérios dentro da igreja que tem uma cooperação inerente, cara. Mas tem outros que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, por exemplo, o som serve o Bola TV, mas o som praticamente não vai servir, quase nunca. Serve o In Time, levando som, talvez. Serve o Ministério Infantil fazendo adoração, mas não serve os atalaias. Para que serve? Para nada. Então a conexão entre atalaia é a panturrilha, no caso, e o Bola TV é o peitoral, e o deltoide é o som que está lá sustentando. Então você vai ver que tem ministérios, cara, que precisam cooperar entre si de uma forma próxima, e tem outros que não, né? Então você começa a identificar isso. E é interessantíssimo você tocar na panturrilha, por exemplo, e fazer essa alusão de um ministério com o outro, porque, por exemplo, a panturrilha, para quem não sabe, é tido como o nosso segundo coração. É ela que volta o sangue para o coração, é ela que bombeia o sangue para o coração. Ela é muito importante, muito importante. Se a pessoa não tem uma saúde... Você não tem na panturrilha, né, cara? Se uma pessoa não tem... E o grande problema não é esse. O grande problema é quando a pessoa... É a canela de cachorro, já, né? Canela de cachorro. Quem não tem... Então, meu coração deve estar como? Não, sabe por quê? Porque se você não cuida da sua alimentação, e você tem as veias, e você tem o seu sistema linfático. O sistema linfático é responsável por trazer o sangue de volta para o coração. Então, você tem a veia que carrega, o bombeamento da panturrilha junto com o coração faz o seu sistema linfático levar o sangue de novo para o coração.
Mesmo que você não treine panturrilha, ela é um músculo extremamente importante no seu corpo. É porque você anda, só de andar você já... Só de você andar, levantar, fazer tal sentido. coisa, faz isso. Pessoas que, por exemplo, teve que, por algum motivo, por diabetes, por exemplo, tiveram que amputar a perna, você vê que elas sofrem de circulação, muito de circulação, porque elas não têm esse membro para voltar o sangue. Então, assim, trazendo aqui, você vê que todos os ministérios são importantíssimos para o corpo da igreja, né? É interessantíssimo isso. Mas assim, dependendo da lesão que você tem em uma parte do corpo, você bota o corpo inteiro deitado de cama, off. Erisipela, por exemplo, né? Pois é. Ou o próprio Yuri Alberto. Que por causa da costela vai ficar sem a... Que vai ter que ficar deitado lá. Mas enfim, às vezes é isso, cara. Se um cara... é isso que eu tava falando hoje. Se você tirar, sei lá, cortar um fiozinho dentro desse microfone, ele tá inteiro aqui, mas não vai funcionar. Por causa de um negocinho que não funcionou. Ainda nessa pergunta, desculpa, Cauê, rapidão, só terminar essa pergunta aqui, que eu sei que você quer fazer uma pergunta. Não, tá livre, irmão. Sobre essas partes do corpo que conectam com a igreja, o que você pode falar, paizão, sobre os órgãos mais importantes, por exemplo, que é o coração e o cérebro? Se fosse para você colocar na igreja assim, o que é o coração da igreja, o que é o cérebro da igreja, como que você colocaria? Aí você me complica, pô. Porque aí eu vou falar... O louvor, por exemplo, que eu acho que é fundamental, não sei se é um coração da igreja ou o cérebro, mas eu acho que é fundamental para conectar muita gente. Não sei. É que a pergunta que você está fazendo é em relação ao nosso ministério, assim, Igreja Bola de Neve ou a igreja no Igreja geral? geral, igreja geral. Me baseando como Paulo, por exemplo, que escreveu a Coríntios, quando ele fala de corpo, vamos colocar tudo, cara, porque o corpo tem um coração, certo? O que seria o coração da igreja, sabe, de verdade, assim? O que seria o cérebro da igreja, assim, no modo de pensar, no modo de produzir, no modo das coisas? Eu acho que o cérebro, ele não é um ministério, ele é o próprio Cristo. É dele que vem toda a instrução para o corpo operar e tal. Mas assim, eu falei que você ia me complicar um pouco, porque eu acho não responde então, paizão. Não. Que te colocar numa sinuca de bico, não. É no sentido de que eu acho que o coração é o pastor, entendeu? É da onde você... então... Eu acho que talvez a resposta seria Jesus mesmo, né? Porque... Não, no sentido de que você... No sentido prático, porque assim, o coração, o propósito dele é pulsar sangue para o corpo, e o sangue em si leva tudo que o corpo precisa. Sim. Em termos de... oxigênio, nutrientes. Exatamente. Então, se você tiver um coração fraco, que não estiver pulsando, lá no fim os ministérios mais... ficam ali sem gás, E o coração tá ligado a toda a parte do corpo também, né? Tipo assim... Também. Não tem como eu falar assim, o pastor pros atalaia não tem ligação direta. Não todos têm ligação direta. Né? Então, eu acho que tem ligação direta no sentido do que ele bombeia, que é o sangue, que seria algo como um alimento, pro organismo. Você passa através do sangue todos os nutrientes pro corpo inteiro. E se o coração estiver envenenado... Também, entendeu? Também, é verdade. Meu pai teve chagas, então é por isso que eu falo. Coração ruim debilita totalmente o corpo. Então, eu perdi um vô e uma avó, os dois por chagas. Eu tenho um tio que o nome dele é Francisco das Chagas Maris, porque ele teve doença de chagas quando bebezinho. E você? Sério? Sério, mano. Nossa, você acredita? Todo mundo tem um exemplo, você tem que ter um também. Não lembra de ninguém? Da sua família não tem O vô de um amigo morreu de chagas, sou eu, pô. Eu conheço um vô de alguns amigos que morreram de chagas. O pai do amigo meu fala, Então... não, mas faz todo sentido essa resposta. Você sabe que quando uma igreja, quando o pastor de uma igreja está doente emocionalmente, no relacionamento, a igreja inteira sente, cara. Quando, né, sei lá. Mas não é assim. Nossa, mas vamos longe, que eu ia perguntar, e um transplante de coração, um negócio duro pro corpo? Mais calma, eu vou chegar lá. Eu vou falar. Não hoje, mas assim, uma das ministrações vai ser transplante. Então tá bom, aí fica aí. Fica aí boa. Fica aí já o spoilerzinho. É isso aí. Então, voltando aqui só pro gancho, a gente falou sobre Corinto e sobre uma cidade extremamente agitada e movimentada, mas de uma maneira ruim também, né? E esse era o contexto que o povo estava vivendo lá. Não é muito diferente da gente, mas de fato Corinto ela se destacava por ser uma cidade
Tipo ruim, Rio de Janeiro, né? promíscua. Talvez. Já tinham judeus nessa cidade ou não? Ou ela era, tipo, muito, assim, de gentios mesmo? Quando eu acho que ela era bem de gentios, mais de gentios, mas já houve uma pequena diáspora ali dos judeus em alguns momentos. Mas nessa época de Paulo, já tinha judeu nessa região, não? Já tinha muito, tanto que tinha uma sinagoga. Sinagoga. Ah, E ele ia pô. pregar nas sinagogas, né? Então, eu acho que alguns anos antes já fizeram com que as diásporas ali, que os judeus que já foram indo embora, enfim. E eu acho que também dos anos anteriores, eles iam se espalhando, era uma raça próspera, assim, vamos dizer, né? Por exemplo, você acha que não teve gente que não vazou para não ter o filho morto quando Herodes mandou? Por exemplo, esse tipo de coisa. A própria Maria foi para o Egito e outras pessoas, sei lá, vazaram. Então, Naquele período intertestamentário também, né? Que teve uma revolta do não sei o Muito. quê, dos macabeus e tal. Teve meteram umas os caras treta, para né? andar, Meteram os caras para andar. E assim por diante. Mas Mas era uma cidade, tipo, agitadona, tipo São Paulo. Gitadona, porque ela era portuária, toda cidade portuária. Éfeso era uma cidade grande e próspera também, porque era uma cidade portuária. Então, as cidades portuárias, algumas importantes eram, né? Sim, tem tudo, comércio, né? Prostíbulos, tinha tudo ali Tudo, perto, né, tudo. cara? As mercadorias que chegam de outros Sim, lugares. armazéns e tudo mais. É. Você falou sobre as relações dessa cidade, né? E você fez até uma analogia com os tempos de hoje, de igrejas que tem grupinhos, e um grupinho não sei o que lá, e outro não sei o que lá. As relações, elas parece que é atemporal, né, cara? Parece que elas não vão deixar nunca de existir. Parece que é um problema que sempre Então, vai existir, né? mas não tem uma galera que fala que a Bíblia precisa... A Xuxa falou sobre isso. A Xuxa falou Falou. que a Bíblia está desatualizada. Mas a Xuxa fala, beleza, né? Tem uns pangaré aí que Tudo falou bem, que não podia dar dessa. Tem pastor famoso que falou isso. Tem pastor que falou. Mas você vê como é atual. É óbvio, cara, que você tem que entender o contexto. Porque senão, né, você fica por fora. Mas, no geral, é muito vivo, cara. É muito atual os problemas, né? Que eles viviam também. Então, enfim, serve para nós. Mas a gente estava falando de uma parada antes. Qual que era? Dos corações? Do Não. coração, mente? Agora. Voltou pra Corinto. Não, Ah, ok, a cidade portuária. A cidade portuária. Cidade portuária recebia inevitavelmente uma cultura de pessoas muito grande, de outras raças, que vinham com seus deuses, com as suas religiões, com a sua cultura e tal. Então, cara, você pegar gente que vinha da Síria, da própria Europa, sem falar de grego, de romano, de judeu, de tudo. Então, cara, você imagina a mistureba que devia ser, né? E o que essa cidade produzia, por exemplo? Porque não vivia só de importação, vivia de exportação também. O que eles produziam nessa A época? região da Grécia faz muito azeite, né? Também. O que tem na Grécia lá? Eles são muito isso daí, muito Prato. azeite e tal, sei lá. Na verdade, eu acho que é até um problema mesmo, porque quando teve aquela crise braba recentemente, é porque dizem que é um país que não produz muita coisa, né? Tipo, Sei. vive mais de turismo mesmo. Hoje em dia, tal. né? Sim. Hoje em dia. É, Mas foi uma grande potência, né, Sim. cara? total. Na verdade, antes de ser Grécia mesmo, porque não sei se você já viu que quando você vê Jogos Olímpicos, Grécia, não é escrito Greece, alguma coisa assim, é Hellas. Que se esquece, não sei se você já percebeu isso. Já vi. Sim. Por causa que essa é a origem do nome helênica, que na raiz é um pouco mais Hellas, alguma coisa assim, que dá esse nome. Eu até tinha visto ali, agora eu esqueci, mas essa galera aí se tornou uma nação mesmo, mas eram várias cidades, como é o nome? Elas guerreavam entre si, cidades meio independentes, mas, né, ali aquelas guerras, como que chama? Estou tentando voltar na aula. Você falou um nome que eu até anotei. As guerras do Eita. Peloponeso. Essa galera ali. Então você vê na época de Esparta, Rhodes, Cosmopolita. Troia. Não, Cosmopolita é uma mistura. Essas guerras aí são da época em que o Império Grego estava sendo formado, no sentido de era um lutando contra o outro, até que essa galera toda se juntou
Alexandre, que meio que ganhou as guerras malucas lá, juntou todo mundo e avançou. Mas era um monte de cidade e nação, cidade-estado, assim, né? Essa cultura helenista, se a gente fosse comparar hoje, é como se fosse a cultura norte-americana. Era muito forte, assim, para aquele povo. Você vê, por exemplo, eu acho que é uma boa comparação. No Ocidente, por mais que a gente tenha ingredientes culturais do Brasil, a gente tem uma influência enorme da cultura americana no aspecto de consumo, de tudo que eles produzem, do estilo de vida e tal. E é impressionante como hoje a gente incorpora também a língua. Você pegar, essa geração aí, né, o Ben é muito pequenininho, mas a Lolo já manja um monte de coisa, cara, de termos em inglês. A gente é muito aculturado nesse sentido. Impressionante. E palavras que, se você não usar, você não sabe nem como falar, porque só existe o termo em inglês. Você não sabe nem como falar em português alguns dos termos assim. Verdade. Então, a gente já está muito aculturado. Isso porque esse American Way of Life, esse style, ele cresceu depois da Primeira Guerra, que os Estados Unidos cresceu, especialmente até depois da Segunda. Ou seja, não tem 100 anos, cara. Então, você imagina uma cultura de 400 anos ali, com muita influência, com muita, né, trazendo muita coisa. Então isso ficou incorporado ali neles. É que assim também, agora tem a facilidade da tecnologia, né? Dessa cultura se propagar mais. Mas antigamente não tinha, né? Então, mas assim, teve mais tempo dessa cultura ali sendo dissuadida, enfim. Mas não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Mas era aquele negócio que era meio que passado de tradição oral e tal. A tecnologia com certeza ajuda hoje a espalhar mais fácil. Mas você poder ter uma língua, cara, que ia ser comum, que ia ser... Putz, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. O Novo Testamento, as cartas, tudo é grego. Percebe, cara, que é João escrevendo, que é Paulo escrevendo, que são os caras escrevendo em grego. Você vê o nível de... O inglês antigo é o grego, então. Exatamente. E tão forte que tamanho, né? Que até a Tanakh antiga foi traduzida em grego, que é a tal da Septuaginta que a gente fala, que é a Bíblia hebraica traduzida em grego, entendeu? E tão importante que era. Paizão, o helenismo, nas aulas do Mergulhando, eles enfatizaram bem que, tipo assim, bagunçou bastante o cristianismo sendo pregado. Comparado com as outras religiões, porque aí eram muitos deuses, tudo, então, mas que o helenismo chegou muito perto, eu não sei, foi o que foi falado, tipo de bagunçar mesmo o que estava sendo pregado sobre Jesus Cristo. Posso só pensar aqui sobre o helenismo? Só uma nota que eu tive que anotar aqui, porque helenismo compreende-se vou ler de novo. Helenismo compreende-se o período de domínio da cultura grega no mundo antigo que se seguiu após a morte do imperador Alexandre o Grande. É sabido que Alexandre Magno, o Grande foi um dos maiores conquistadores, estrategistas militares e administradores políticos da história universal. E aí é por isso que fala desse período, o período que ele viveu e administrou toda aquela Grécia antiga lá, o helenismo. É isso aí. Então eles chamavam de cultura helênica, no grego é Hélade, que vira Hellas, alguma coisa assim, era essa cultura que dominava. Eu nem sei nem se aquela região chamava Acaia. Na Bíblia, aquilo que a gente conhece como Grécia era Acaia. Mas a cultura... Os acadianos. Hã? Os acadianos em Esparta, eles brigam também. Eles brigam. Tem uns acadianos. Essas guerras do Peloponeso aí são uma confusão. Loucura. É uma loucura. Mas nós estamos falando de quanto? 1000 antes de Cristo. Nós estamos falando enquanto Daniel está lá na Babilônia, eles estão na confusão lá na Grécia. Daqui uns 200 anos eles se organizam e eles que invadem. Alexandre o Grande é mais ou menos 400 antes de Cristo? 500, 400? Por aí. Que é no período interbíblico também, né? Por aí. 300 e alguma coisa. Silêncio profético, né? Isso aí. E Paulo, então, estava muito inserido nisso. Ele conhecia bem isso aí tudo. Paulo cresceu em Tassos. Tassos, se a gente tivesse um mapinha aí, ele fica ali no sul da Turquia, perto da Síria. Ou seja, ele tinha conhecimento das principais culturas ali que cercavam ele. Não só a grega, mas como a romana e a judaica, porque ele cresceu ali, né? Hebraico, aramaico, grego, né?
não só na questão da língua, mas na questão judaica, Cultural também, né? cultural judaica, das leis, dos ritos, do culto e etc. E com certeza, cara, essas leis elas eram muito chocantes uma com a outra. Elas eram muito colidentes. A proposta do evangelho, mais ainda, porque ele fala de em uma época em que fazia sentido você ter escravo. Então ele vem e fala assim, cara, não, você tem que cuidar do próximo e tal. Numa época em que você era sangue, era olho por olho, meu irmão, era a lei da vingança. Então você tem que perdoar, sério. Ser generoso, ser pacífico, cara, não tinha quase nada a ver com o que eles viviam lá, né? Então, os ensinos de Jesus, com certeza, eles... Agora, você imagina Paulo chegando num lugar como esse e trazendo essa proposta? Tipo, fora da caixa total, né, velho? Cara, é a mesma coisa que você subir num morro, na comunidade, e começar a falar, cara, nós temos que devolver para todo mundo que nós roubamos. Não, e ele começa já a 1 Coríntios falando disso, né? Que aquela passagem famosa da loucura da pregação, dos sábios e tal, que Isso. ele usa os loucos para... Vem logo em seguida. Então. Ele já começa já aí, né? Então, mas muito por causa que a Grécia era muito conhecida pela filosofia. Tinha muitos sábios lá nessa Muitos região. sábios, exatamente. Filósofos também, né? Filósofos. Hoje, pô. A filosofia nada mais é do que amar o conhecimento. E você agora medita nos problemas da existência humana, tentando achar alguma resposta para perguntas que você não sabe responder. Por que nós estamos aqui? Do que nós somos feitos? Quem é Deus? Aonde está o pensamento? Aonde nós vamos? Você fala, cara, que loucura. E os caras se propunham a pensar muito nisso. Mas, como eu já disse aqui, quando você aprende a pensar, você se desenvolve muito. E aquela cultura se desenvolveu porque eles aprenderam a pensar e buscar algumas soluções. Tal. Os grandes filósofos da Grécia, cara, eles transformaram o mundo, se você parar para pensar. Desde Tales, de Mileto, o próprio Sócrates, Platão e todos esses caras, você fala, cara, o conceito que os caras trouxeram era realmente um negócio diferente, cara. Especialmente para aqueles tempos, né? Esse contexto é muito louco, porque se for mergulhar a fundo, você fala, mano, como que Paulo foi corajoso e como que era muito desafiador o ministério dele, né? Muito, cara. Cara, a gente não tem noção, assim. Tem tipo, noção. mano, Eu vou aproveitar na mesa que eu tô com pastor e presbíteros aqui para fazer uma pergunta, porque assim, a primeira viagem que ele faz para viagem fora, ele faz com Barnabé, né? Eu lembro da pregação, o Parça Barnabé, lembra? Que foi altamente encorajador para ele agora ter a vez de encorajar outros, né? Então, mas essa primeira viagem tinha sido para Corintos ou não? Não, ele não tinha né? passado. Aí ele não tinha passado. Aí ele vai com Silas para Corintos. Vai. Então, a minha pergunta é, ele fala, tipo, dando uma bronquinha ou levando, ou dando caminho para uma igreja, ou para um povo, a qual ele não tinha ido ainda. Essa foi a primeira viagem para Corintos de Paulo? Não. Como eu li em Atos 18, eu li o evento em que ele chega em Corinto 18:1. Isso. e ele estabelece a igreja. Quando ele sai de Corinto, ele volta, ele passa em Éfeso, se não me engano, ele volta para Jerusalém, ele volta para Antioquia e ele começa a terceira viagem dele. Na terceira viagem missionária, ele vai para Éfeso e agora ele fica 3 anos em Éfeso. Certo. Durante esse tempo em que ele está em Éfeso, mais ou menos 2, 3 anos depois, talvez 4, aproximadamente 3 anos depois, quando ele está em Éfeso na terceira viagem, alguém traz notícia para ele da casa de... Zé Povinho. Não. não, você pregou, esqueci o nome. O pior que não, cara. A galera da casa traz a informação para ele lá e fala assim... Choquei. Não, eu acho que a galera... não é a galera cagueta, mas ele fala assim... Que gosta. Ele Não, fala é que- assim... é. Da casa depois, deixa eu pôr aqui nessa versão que é melhor. Ele fala assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões. Oi, pô. Oi, Chloe, Cagueta, cagueta.
Ô, Cagueta Chloe. Tem uma palavra aí, quem vai desenvolver de vocês três aqui? X9. Só que nessa altura, olha que interessante, a gente vai falar mais para isso. Foi informado de que por alguns da casa de Chloe que há divisão entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro ou ainda eu sou de Cristo. O que eu quero dizer assim, ele conhece Apolo posteriormente em Éfeso e ele vai para Corinto, Apolo. Por algum motivo, ninguém sabe, não há registro, mas todo mundo crê que Pedro também esteve por lá. Por quê? Por ser uma igreja proeminente, Pedro foi. Então, uns anos passaram e agora a galera está discutindo. Não, eu acho que eu sou mais na linha do Tubarão, que ele pensa, o outro pensa, eu sou mais da galera do Cauê. E agora eles criam esses clusters que ficam ali com confusão. Mas não é só por afinidade, eu acho que é uma questão quase teológica também. Quase nada atual, né? A gente não vive isso hoje, né? Isso É impressionante. Então a gente vai chegar lá. Então eu comentei algumas coisas que Paulo vai falar, mas obviamente não me aprofundei, porque a gente vai aprofundar isso Sim. divisão, sexualidade, casamento bagunçado, libertinagem, por causa de que só porque o cara está em Jesus ele pode fazer o que ele quiser, relação com escravos, etc. Um monte de coisa que Paulo vai abordar no decorrer dos capítulos aí a respeito daquela igreja que está um pouco bagunçada. Agora, uma coisa que é interessante pensar é o seguinte, não sei se a gente... Não existia Bíblia para os caras, entendeu? Não tinha Bíblia. Mas tinha uns pergaminhos, não tinha? Do Novo Testamento, não. O Novo Novo Testamento não. nada. É verdade, cara, olha. Ficha aqui. Malemar, talvez algum relato dos milagres de Jesus que circulavam e tal, mas a Bíblia, uma coisa de instruções assim. Manual a ser consultado, vai. Teologia, lê a Bíblia. Senta doutrina, aí, não vamos tinha ler a nada Bíblia aí, disso, vai. mano. Não tinha, cara. Era no debate mesmo. Era no debate e a Onde você ouviu isso? Não, Paulo falou. Falou isso mesmo, rapaz. Não, mas, eu tava lá, não ouvi isso, não. Paulo falou outra Mateus parada. escreveu. Mas Pedro falou outra parada, Pensa Não, o eu vim em desafio. Jerusalém, eu tava com Pedro no mês passado, tipo isso, entendeu? Mano, Mano, senta aí, vamos ler a Bíblia aí. Não tem, cara. Aí você pega, você vê a importância dessa carta, toda amarrotada num plastiquinho, os caras passa pro fulano, passa pro ciclano, passa pro ciclano. E agora todo mundo tinha que ler o raio dessa carta, entendeu? Como que você faz? Você junta 100 pessoas numa casa? Pessoal, fica quieto aí, vamos ler a carta que o Paulo mandou. Tinha um pouco disso, mas daqui um pouco você fala, manda pro Cauê que ele vai lá ler pro pessoal da Vila Galvão lá, que tá lá. Marcelo, Você já ouviu Amado Timóteo, né? amado Timóteo. Você não ouviu ainda, né, paizão? Vou ficar te ensurnando até você ouvir. Ouvi umas partes. Nossa, muito bom. Como mostra bem esse contexto aí. Exatamente. É só pra pastor, isso a gente pode ver Não, também. pô. Tá. Tem lá que a gente pode ver também. Ouçam. Se você tem interesse no evangelho. Como é o Marcos? Marcos Teles. Marcos Teles, que canta aquela música O Fio que se Rompeu, lá com o F.O.P. e tal. Esse cara, ele tem um musical aí que chama Amado Timóteo. Ouça isso, que mano, é meia hora, mas tem que ouvir sozinho, com fone focado, porque senão você não vai entender nada. No espírito. Bom, Então, respondendo só, anos depois, ele escreve para aquela igreja da qual um dia ele fundou, onde ele tinha passado 1 ano e meio. Anos depois que ele escreve a carta de... entendi. de Então ele já tinha ido lá, já tinha estabelecido a igreja lá, e depois ele fica sabendo que virou lá uma loucura, e ele volta já... ele escreve. Ele escreve, Ele verdade. escreve, Ele escreve com carinho, né? Eu gostei disso, porque... Por enquanto, tá carinhoso. Mas é um jeito... Primeiro, cara, Mas é um jeito sensacional da gente... Ó, caiu uma catraquinha ali, ó. De trás. tudo bem. Mas é um jeito sensacional de nos ensinar a como a gente deve chegar nas pessoas, de como a gente deve primeiro conversar com as pessoas. Posso te dar um exemplo que eu li aqui? Que você tá claro. falando? Olha o que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios 2, no verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, nem demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha a humildade Muito louco. da mensagem que ele chega. Então, mas para você entender isso daí, você começa a entender como
as discussões filosóficas eram importantes. Toda hora ele bate nessa tecla, né? Da sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. É de uma inteligência emocional, cara, que deixaria Pablo Marçal no chinelo. Quem é esse cara? Esse cara foi o que pregou pra Paulo. Converteu o papo. Em algum momento eu achava que era... Muito bom. Momento eu achava que era Gamaliel, Pablo mas Marçal, agora faz todo sentido. Pablo Marçal. Quem é Gamaliel perto do Marçal? Os pés de Gamaliel. No momento de dor, ele falou pra Paulo, calma, eu tô aqui. Ei, Eu fiz o cavalo da rap. ó, o navio tá afundando, mas ó, Calma, eu tô aqui. Foi no comandante lá. vou colocar você Falou, dentro de um moço. barril, você não se afoga. Meu Deus, cara. Vamos lá, continuando. Foi ele que falou pro anjo dar um toque. Ô, avisa lá pra ele. Ai, Ele ai, conciliou Deus. Se eu fosse você, eu mandava um anjo teu lá, mano. ai. Calma, moço. Calma, moço. General de guerra, pô. Paulo chegou pra ele e falou, começa com como? Mas disse que Vai. o leão só não comeu o Daniel porque o Pablo Marçal foi lá e deixou os leões banguela, velho. Certeza. Vamos. Bora. O que eu ia falar, assim, que numa cultura em que você tinha que passar 50 anos estudando no pé de algum cabrabão, por exemplo, Platão é um discípulo de Sócrates. Ou seja, para o cara ser bom, ele teve que passar um bom tempo no pé de outro cara bom para ele poder ser alguém. E assim, de repente ele fala assim, cara, é de Deus, a fonte você é enriquecido por uma outra fonte, é de Deus, toda essa sabedoria, que afinal de contas, da conversão de Paulo na estrada de Damasco até a primeira viagem missionária dele, aproximadamente 13 anos. Agora, faz 18 anos que ele teve aquele encontrão com Jesus na estrada de Damasco, mais ou menos. O que ele fez nesses 13 anos? Não é de repente, né? Não é de repente. Ele foi lá para o Monte Sinai, tendo experiências, não sei se no corpo ou fora do corpo, tendo experiências no terceiro céu, que não dá nem para revelar para os homens de tão profunda que é, e que até Pedro ficou bugado com a profundidade dos ensinos de Paulo. Então, ele está falando assim, você não precisa ficar 50 anos recebendo sabedoria humana de alguém. Meu irmão, lá. É isso aí que ele estava tentando passar, entendeu? E só que ele fica... Posso ler um trecho aqui que é interessante? Claro. Só para você entender. Se você for para... eu acho que vai estar em Atos 17 ou 18. Eu acho, quando ele está passando ali naquela região, ele fala... deixa eu ir para Atos aqui. Ele passa ali na região de Atenas, né? Quer ver, ó? Eu vou passar aqui, ó. Paulo e Silas ficam em Bereia. Aqui, ó. Enquanto esperava por eles em Atenas, esperava quem? Paulo, Silas e Timóteo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando nos dizer este tagarela? E outros diziam... Meu Deus Que do céu. mancada. E outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Quando ele fala, eu não fiquei sabendo, eu não quis saber de nada que não fosse Jesus ressurreto, ele não entrou nessas pilhas dos caras. É isso que ele estava falando. Então o levaram a uma reunião no Areópago. O que é o Areópago? Era a parte mais alta aonde esses caras ficavam discutindo, né? Porque ele sai da sinagoga e fala, mano, essas ideias aí é boa, vamos discutir com os caras grandes, né? Você sai do nível da sinagoga e vamos lá pro Areópago, mais ou menos isso. E agora eles levam pro Areópago. E então levaram ele para lá, podemos saber de novo a respeito desse ensino que você está anunciando? Perguntavam. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, esse é um grande discurso, chama o discurso do Areópago. O Areópago não tem nada a ver com Bema ainda, né? Não. Não.
Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a descrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio agora. É o Deus que fez o mundo e tudo que ele já pegou. Ele já Demais, pegou. Ele Olha já onde ele meteu, foi. cara. Ele foi na brecha, cara. Foi na porque brecha. Aonde tinha lá o Deus que ninguém conhece, é esse. É Tô esse. só aqui pra apresentar pra vocês. Exatamente. Você Agora vê? o cuidado dele ir lá Ele- estudar e Não, conhecer a ele cultura foi- dos caras. Ó, na mensagem fala muito louco, porque ele fala, enfim, é a mesma coisa, mas ele vai primeiro estudar a cultura, entender. Foi em todos os templos, eu acredito que a maioria deles, não sei se todos, até que encontrou esse daí e falou, bom, esse aqui é o gatilho. Se você entender o que são os epicureus e o que são os estoicos, ajuda já. Porque os epicureus, São eles duas filosofias, né? são duas linhas. Eu gosto da Epicuro eu não conheço muito, Estoi- mas o estoicismo eu conheço. estoicismo, eu também estou estudando Pois bastante é. sobre O isso. que os inclusive. epicureus... Eu estou aqui, eu não sou conheço Aham. conhecedor O profundo. Viva la profundo. Vida, né? Hã? Os Viva la Vida. É, né? os Viva la Vida. Eles não acreditavam em reencarnação. Você vive uma vida, mano. Carpe diem, se joga, moleque. Tem uma anotação Curte aqui sobre aí. isso. Ah, é? Depois, aí você vai falar com mais propriedade. O epicurismo é um sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados Isso. para atingir um estado de tranquilidade, de ausência de medo, junto da ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e do estabelecimento de limites para seus desejos. Então, mas eles tentaram escrever bonito uma coisa que é mais simples. Eles acreditavam que os seus desejos, eles buscavam conforto para o corpo e que os desejos precisavam ser atendidos, que era assim que você ia conquistar o bem-estar. Sim. Ao contrário do estoicismo, que acreditava na alma e de que para você ser feliz, você precisa contemplar a alma. Porque que adianta você se jogar para os prazeres ferindo coisas como a alma, a consciência, alguma coisa assim? Marco Aurélio é considerado o pai do estoicismo, né? É, Filósofo. não sei. Mas Paulo, então, ele faz até um evangelismo, que a gente estava falando também no off aqui. Esse é um evangelismo inteligente, né? Porque ele foi lá, estudou a cultura, se apoderou, e aí entra acho, um pouco no cerne da mensagem de que tudo que isso que ele escreveu era para como foi o tema da mensagem? Agora fugiu a palavra. Encorajamento do corpo. Para encorajar aquele corpo de Cristo ali a avançar e tal. Cara, não como era uma palavra de condenação, Como é né? que você encoraja alguém se você não sabe o perreio que ela tá passando, cara? Pois é. E por que ela foi parar naquele perreio? Exatamente. Meu irmão, você precisa conhecer Usando cartilhas e fórmulas prontas, né? então. Isso, infelizmente, acaba acontecendo, né? Mas você vê como o Paulo, por exemplo, você falou que acha Não, legal que ele quase. tenha estudado, né? É muito legal quando você tem conhecimento numa área e quando você vai evangelizar, quando você vai falar de Jesus, você tem total respaldo sobre aquele assunto, né? Então, por exemplo, você foi curado de um câncer, certo? Cara, você vai falar com propriedade sobre esse assunto, cara. Você pode estar num deserto financeiro hoje, por exemplo, e você vai encontrar alguém que também esteja, e você vai falar com propriedade sobre isso. Falar, cara, calma, velho. Isso aqui vai passar, porque eu já passei por isso. Você acaba usando o seu conhecimento para você evangelizar e trazer Deus para perto dessas pessoas. Paulo é muito inteligente, ele sabia ele estudava a cultura das pessoas para poder falar de um Deus maravilhoso sem ofender as pessoas, velho. Sim, você citou uma realidade da pessoa vivenciar algo, que é, né? Sim. Só que Paulo, ele não vivenciou, ele foi lá, entre aspas, É isso. viver aquilo, né? Ele foi... Ele teve experiência, tudo. É, Não, sim. É o que ele tá falando que é o seguinte, e quando você não passou por um câncer e tem que ministrar alguém que tá vai passando por um vai câncer? no Aí hospital, você vai lá, estuda, entendeu? tal, é isso que ele tá falando. Entendi, Ele perfeito. foi fez lá, isso. ele conviveu com pessoas que Sim. estão passando pelo câncer ou que perderam alguém. Isso. Ele foi, ele se Não, por isso que ele falava, para os gentios me fiz gentil, para os fracos me fez Nossa. fraco. Isso é ele demais. se fazer de fraco é que nem tem um cara aí, não vou citar nome porque eu não vou fazer jabá pra ninguém. É tipo Mas você é, me o cara me fez evangelizar no treino. Você vai colocar 10 de cada lado e vai... me fiz de fraco pra ganhar os fracos. Vai no supino. Boa. Imagina o Rodolfão Ele tá comigo no gastando, ele treino. tá gastando hoje, parceiro. Ele põe 10 de cada lado no supino e fala, vamos lá. Ô, Tuba, fala o nome da pessoa aí. Você não quer dar jabá? Quem é? Fala aí. Censurando.
Top. Melhor que isso. Ah, que você tá aqui, mano? Você tá aqui, mano. Ô, Gabi, você tá aqui, mano. Mas Não? o que acontece? Ele fez o quê? Inclusive, ele até escreveu um livro sobre essa experiência. Ele se colocou nessa situação, foi morar na rua. É, você sabe quem é, né? Ele Sei. vivenciou um ano morando na rua, não direto. Tipo assim, todo dia ele morava, mas ele vivenciou parte da vida dele desse um ano morando na rua, estando com os Eu mendigos. sei quem é. Escreveu um livro. Escreveu um livro sobre isso. Só que, então, e hoje ele fala, né, no livro, ele fala da máfia, né, dos mendigos, né? Esse é o nome do livro. E aí, É uma isso. máfia dos mendigos? É, porque existe mesmo, entendeu? Tipo, ele fala assim, no Brasil, entre aspas, não sei se ele usa essa palavra, mas eu vou usar porque eu não lembro a palavra que ele usou. Vantajoso você ser mendigo. Tipo, ele falou assim, tem uma... Melhor que trabalhar, né? Mais fácil que trabalhar. Mais bom, bem mais fácil. Ele falou assim, cara, tem famílias inteiras que vivem... ele falou assim, no livro... Mendigo profissional. É isso. Cara, ele falou que tem família que tem Exatamente. 2, 3 filhos, tipo, pequeno, que nem eu tenho o Benai e tenho o Dante. Aí eu tô lá em casa, eu alugo meu filho pra você pedir esmola. Eu te dou, eu falo assim, ó, fica com meu filho aí, ó, R$500 hoje, tá? Pra você pedir esmola. Aí você vai O meu tá mais semelhante que o teu, 600. Suja ele. Não, mas isso aí é tão verdade. Quando eu trabalhava na Pompeia, uma vez eu vi, perto do palestra ali do Allianz, Tinha que ser, né? uma família que ficava ali no farol da Sumaré ali. Eu sempre vi essa mulher com 3 crianças. E um dia eu vi ela saindo, entrando no carro e indo embora, mano. Você acredita? Não precisa ir longe aqui, ó, no pastel, que a gente come aqui na Salgado Filho. A molecada pega o pastel. Tio, eu quero comer um pastel. Eles ficam ali o dia inteiro, até a feira acabar, né? Eles não comem, você já percebeu? Um ou outro eles comem, mas eles sempre pegam, vão pra trás da banca, tem uma mulher ali, ela pega o pastel, joga dentro da sacola porque ela vende em outro lugar. Não precisou nem fazer o pastel, só pegar e dar uma requentada. Sério? Mas, Cara, mas isso que eu quero dizer é o O seguinte. Ministério Público de São Paulo, rapidamente, o Ministério Público de São Paulo investiga hoje a máfia da Cracolândia, sabia? Justamente por conta disso, cara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Por que eu levantei esse negócio aí? Porque o cara foi lá vivenciar isso. O que Paulo fazia, óbvio, né? Ele não se misturava no sentido de práticas, mas ele estava envolvido. Ele sabia onde era o Distrito Vermelho, ele sabia as pessoas que estavam lá. Talvez ele tivesse alguém que ele conversasse. Eu não sei como que era, mas eu penso que Paulo era um cara bem quisto, vai. Apesar dele estar ali, né, falando as coisas, enfrentando alguns sábios da época que talvez ficassem apurrinhados por ele, né? Tá ali falando algumas coisas. Aí, o cara tá batendo de frente com o que eu tô falando, né? Esse tipo de coisa. Mas, no geral, ele era alguém bem quisto, ou não? Eu acho que era. Alguém que... E culto também, né? Não, sim, Fazia acho... ele ter portas entradas. É o jeito... Sim, mas... Ó, onde ele passava com a mensagem dele, por exemplo, ele passou em Filipos, foi expulso, foi preso e tal. Depois ele foi para Tessalônica, foi para cá de Jason, arrastado, foi um horror. Depois eles foram para Bereia. Muitos consultavam a palavra e falaram, acho que é isso aqui. Mesmo assim, os judeus de lá também botaram ele para fora, a ponto de correrem para ele com o litoral para botar ele num barco e mandar ele para Atenas. Todos os lugares que ele ia, ele alvoroçava com a mensagem do evangelho que ele carregava. Ou seja, ele era quisto por quem é quisto. Por quem queria ajuda, né? Cristo, Agora, para quem não aceitar, por isso que a pedra, ela é uma pedra angular, mas ela também é uma pedra de tropeço. Depende se você recebe ou não recebe. Se ela te sustenta inteiro ou ela te faz... Ou você é sustentado nela ou ela te esmaga. Na questão de confessar pecados, ou você é atirado sobre ela e fica despedaçado, ou ela cai sobre você e você vira pó. No contexto de confessar pecados, mas no conceito de estabelecer a sua vida, ou ela é tua pedra fundamental, e toda a tua vida é alinhada por ela, ou ela é justamente a pedra que vai derrubar e destruir a tua vida. Porque, você vai ter paz se você não estiver alinhado com o teu Deus Criador? Boa sorte.
tentação. Nessa hora que você citou de pra Aí- tirar Vai lá, os nerdão. pós... Aí você pega a pedra e edifica ou você tropeça nela, não tem como, né? Vai, filhão! Você já tá com a pedra lá, filho, não tem pra onde correr mais, é isso, né? Nessa hora, Pedra é tu. É, você Pronto, outra falou- palavra. Cada um tem a tua pedra. No culto, nesse momento, você falou assim, você só ajuda quem quer ser ajudado. Não adianta. Você não quer ajuda, limpa os pés. Foi Paulo fazia isso na cidade. Então, eu falei do pó. do Paulo limpar o pó para depois, lá na frente, eu emendar. Cara, Paulo tá lá dando a cara para aquele povo, sem desistir daquele povo, que era uma igreja toda tretada, para falar assim, vamos consertar. E eu acho isso muito lindo, cara. A palavra de encorajamento. Assim, o trecho de 1 Coríntios 1, 1 a 9, nem é assim tão lindo de ler. Tão claro. Tão assim, evidente. Mas, cara, ele carrega uma mensagem de esperança para aquele povo. Ele começa dando esperança, cara. Ele não é, eu tava falando com a Kiki, porque ela falou, ela não tava, assim, na princípio, né, o texto em si não tava, tipo, ela falou, nossa, tá, beleza, não é nada, mas quando você traz o contexto de como era aquela cidade, quem eram aquelas pessoas, Que eles estavam vivendo. em que cultura eles estavam vivendo, cara, esse texto fica muito... Cresce. Não, né? cara, Cresce é pra isso. caramba. E você falou assim, Encorajamento. Eu tô lendo errado. E afirmação, Eu acho que você escreveu encorajamento eu coloquei. É. E afirmação é uma necessidade do ser humano. Aí eu fiquei refletindo muito sobre isso e eu vi num momento assim que todo mundo começou assim, ai, tá vendo? Todo mundo ficou se cutucando na igreja assim. É, eu queria que você falasse de novo sobre isso, porque foi bonito de ver. Paulo fala de encorajamento. Eita, lasqueira. Tá encorajando as pessoas e de afirmação, né? E a igreja de hoje também precisa disso? Eu acho que não é a igreja. Somos nós como indivíduos. Sim. Cara, todo mundo. Tudo que a gente tem é porque a gente recebeu. Às vezes o Kevin tem uma palavra ou outra que ele fala assim, ó, a resposta é eu recebi, beleza? Beleza. Aí ele fala assim, você tem um pastor, eu recebi. Você tem vida, que eu recebi. Você tem dinheiro, recurso, porque eu recebi. Você tem amizades, eu recebi. Tudo que você tem, você recebeu, basicamente. Então, tudo que você viveu foi porque alguém estava ali. O ser humano, para mim, é um dos seres mais dependentes que tem dos seres criados na face da Terra. Você passa 2 anos, tem bicho que está procriando com 2 anos. O ser humano, ele está bebendo leite na teta da mãe, basicamente. E não sabe nem ficar de pé. Que é isso, cara? Entendeu? Tem bicho que vive 100 anos, mas com 2 já está ativo. Já... Tartaruga marinha, né? Então, o ser humano, ele é muito dependente, mas muito dependente. E ele só vive o que vive porque ele recebeu. Então, isso está na essência do ser humano. E eu acho que Deus desenhou para que o ser humano entendesse, cara, que ele não é nada se alguém não cuidasse dele por tanto tempo, com tanta dedicação. Quando algumas mulheres estão grávidas na igreja, às vezes eu falo para os maridos, cara, se prepara. Você vai ter uma esposa que, na verdade, vai ser mais mãe do que esposa pelos próximos 18 meses. Em todos os sentidos, se é que você me entende. Tudo na mãe, nos seus hormônios, no jeito de pensar, o corpo dela inteiro está processando para que ela seja uma mãe para aqueles filhos e dê saúde e faça ela crescer. Você, meu amigo, tá lá, se der certo, a gente troca uma ideia. a gente troca uma ideia. Se sobrar um tempinho. E muitos homens não estão preparados para isso ainda. Então, você vê qual... É óbvio que um pai se dedica muito também, né? Mas acho que a mãe, nos primeiros meses, muito mais. Então, essa criança agora, cara, ela só cresce, arredondar meu raciocínio, ela só cresce porque ela viu alguém e recebeu de alguém. Ou seja, agora, essa pessoa, ela essencialmente, cara, precisa de uma palavra, de uma aprovação, de um olhar, de qualquer coisa que venha dessa pessoa que para ela é uma referência de onde ela recebeu aquilo lá. Cara, você já viu, você pega uma criança, tipo
o Benaia, ele vai olhar 3 vezes para o pai a respeito de qualquer coisa que ele vai fazer. E um olhar do pai assim, ó, é não. Ou assim, isso dá segurança que ele pode ir tocar, pegar e tal. E essas afirmações, cara, elas estão tão inerentes na gente, porque agora a gente anseia profundamente de que a direção que a gente está seguindo vale a pena investir nela. Então, se você tem uma palavra sim ou não, eu sei que os pais exercem esse poder durante muitas vezes. Alguns discipuladores exercem esse papel. E agora, debaixo dessa carência, cara, de confirmação, Paulo está lá falando assim, tô aqui, cara. Eu gerei vocês e eu tô aqui para encorajá-los e dar esse gás para vocês. Cara, tem um filme que eu já comentei ele aqui, a gente já falou, chama O Juiz. Bom. Não, sensacional. Você vê o filme inteiro ele correndo atrás de uma afirmação do pai de um relacionamento rompido. É do Tom Cruise esse filme, não é? Não, o Juiz? Não é do Robert Downey Jr., não é? É isso, é dele. Robert De Niro e o Robert Downey Jr. É, o Robert Downey Jr. E o De Niro. É isso aí. É o De De Niro? Niro não. Não é o De Niro, não. É o Downey Jr. só e um outro cara. O pai dele exato. é meio famosinho. Não, ele é famosinho, mas... Mas não é o De Niro. É. Eu tô dando um spoiler aqui do filme, infelizmente, ele passa a vida, no caso do filme, né? Mas é a vida atrás de uma aprovação. E ele consegue. No final do filme. Ou seja, às vezes é isso que uma pessoa está precisando. E a gente tem isso no Senhor, cara. No Senhor. Às vezes É muito Afirmação, poderoso. né? a pessoa ferrou a vida inteira porque ela esperava só uma afirmação do... E eu achei que foi muito interessante essa palavra de encorajamento que Jesus recebeu antes dele fazer aquilo que ele ia fazer. A gente passou muito tempo falando sobre isso semana passada. Palavra de encorajamento de Jesus. Que engraçado. Paulo recebeu essa palavra de quem? Então, De próprio Cristo. ele, cara, teve um encontro com o próprio Jesus. Foi muito forte. O próprio. Aquilo. É. E durante muitas vezes essa palavra de encorajamento. Então, tudo bem, é importante a gente receber isso de amigo, de gente que a gente considera, né? Por exemplo, nessa roda aqui, todo mundo se considera. Então, a aprovação de um ou de outro a respeito de alguma coisa é importante de alguma forma, né? Agora, tem uma aprovação que é superior a essa, superior a de homens, que é a de Deus. Então, o simples fato dele ter uma visitação do Senhor, dizendo assim, fica nessa cidade, ninguém vai te ferir, porque eu tenho muita gente aqui, já é uma palavra do próprio Deus confirmando o que ele está fazendo, avalizando o que ele está fazendo, etc. Assim como ele recebeu uma palavra, não fica aqui, pula, porque eu tenho outra coisa para lá. Essas experiências de afirmação vão te fazendo quem você é, cara. Sim, de Deus certeza que ele recebeu, mas assim, de algum homem, humanamente falando. Eu estou falando isso porque muitas vezes um grande líder ele vai ter que dar aquilo que ele não teve. E porque ele entende, e talvez a falta daquilo que ele não teve é o que motiva ele a dar para alguém, por exemplo. Sem dúvida. Por isso que um dos princípios básicos, Paulo fala isso na ministração da ceia, em 1 Coríntios 11, ele fala assim, porque eu vos ensinei aquilo que eu também recebi. Porque eu recebi do Senhor, né? Que eu recebi do Senhor. Veio direto. Veio direto. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo sobe para Jerusalém para encontrar os discípulos, os apóstolos, ele fala, ninguém acrescentou nada em mim. Foi tipo, mano, perdi viagem. Mas se eu perguntar pro Cauê... Entendeu? Mano, isso é muito louco, porque o cara que ensina sobre a ceia na Bíblia não estava na ceia, mano. Isso é muito louco. Mas tem uma parada que é interessante. Quando Judas morre, se suicida, eles vão atrás de um novo apóstolo. Eles têm uma condição para isso. A condição tem que ter estado com Jesus, ouvido de Jesus, caminhado. Jesus tem que ter te dado um tapa falando, vamos lá, mano. Quem não teve isso, não tem. Só que Paulo fala que ele é apóstolo. Ele não recebeu isso daqui quando ele estava com Jesus. Ele recebeu do próprio Jesus depois, sozinho. Isso é muito ele se chama um apóstolo fora de tempo.
Porque Sim. ele recebeu esse tapa do próprio Jesus de uma Depois, forma né? diferente, Mas E bate no peito e fala, pode me imitar do jeito que eu imito ele. Sem ter andado. vivido. É. Pois é. Então, quando eu li aquela passagem que está em 1 Coríntios 4,14, se eu não me engano, foi isso que eu anotei? Tá na minha cabeça, vou puxar aqui, Life ó. of Pablo, né? Não, ele fala assim, ó. Para. Não vos escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Se você pega isso e tira um pouco do contexto, isso também não soa meio arrogante? Depende. Se a gente tirar várias coisas de contexto, vai soar arrogância. Mas pode até soar, mas algumas... Lembra, a gente foi aqui que a gente falou sobre falsa humildade? Sim, É. eu tô falando exatamente disso, porque humildade não é você pensar menos de si, é exatamente Paulo. Ele fala que é ele que fez, que ele é brabo, que ele recebeu de Deus, que pode imitar ele, mas isso não faz dele um Não, não falso humilde, humilde. um desumilde. Porque, Não, e vai vendo. assim, ele não tem problema nenhum de identidade, cara. Ele fala mesmo que ele recebeu de Deus. E tá sabe tudo por que bem, não tem ele problema? Sabe quem é ele, cara. Ele sabe quem é ele. Mas- sabe quem é ele. Além de ele não saber quem é ele tem uma causa pra isso. A gente saber quem é ele, né? Quer dizer, Não, e olha só que louco, cara. Em Filipenses 2,19, ele fala assim: eu estou enviando para vocês Timóteo, porque eu não tenho ninguém como ele, que serviu do meu lado como um filho e um pai. Isso é muito louco. E agora ele fala isso aqui, posso na sequência? Amado Timóteo. Ele fala assim: não estou tentando envergonhá-los por essas coisas, mas adverti-los como filhos amados. Embora vocês tenham 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Se não tem muitos, é que tem alguns e tem poucos. Beleza, vamos contar com eles. Nem parece hoje em dia. Pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual lhes trará lembrança a maneira de viver. Cara, olha que louco. sensacional, né, Ou seja, mano, olha esse cara, porque o cara já me viu, porque eu vi outro cara, entendeu? Alguma coisa assim. É um bom discipulado, né? Se Um bom pensar. discipulado. É um bom discipulado. Por isso que eu gosto de um trecho que, se eu não me engano, tá em Timóteo 4:4. Abre aí, deixa eu ver. Porque ele fala uma coisa... Primeiro Timóteo. Eu acho que é 1 Timóteo 4:4. Ele fala assim... Ensine com a vida. Ele fala assim... É isso, não? É que eu tô na mensagem. Acho que não. Não, é 2 Timóteo, então. Deixa eu ver. 2? Mas eu gostei desse texto aqui. Ele fala assim, deixa eu ver. É 2 Timóteo 4. Não, é 2:2, então. Putz, não sei se é 4:4. É um múltiplo. Tá na Bíblia, mano. É um múltiplo, é. Gênesis e Apocalipse. Aqui é o 2:2. 2:2 de 2 Timóteo. 2:2. Ele fala assim: portanto, você, meu filho. Cara, é muito forte falar meu filho e meu pai, né? No sentido assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça do Senhor. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo, que ensinou Timóteo, que agora confia a palavra a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Nós temos 4 gerações aqui, ó. Sensacional. Paulo, que falou para Timóteo, que vai ensinar homens fiéis que sejam capazes de ensinar. Quem é o fiel para Paulo? O que transmite fielmente para a próxima geração. E assim Isso é vai. muito louco. E assim vai. Muito louco. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitos, confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. Acho que é uma das músicas lá do amado Timóteo, que é Tu Porém, que ele fala que Tu Porém, filho meu. Mano, aí tem um contexto por trás disso aí que é muito louco. Ele começa na versão antiga, fala tu porém. É. Muito, muito lindo isso tudo. Enfim, Você estava terminando o culto já falando que nós precisamos de mais Paulos dizendo pra gente que vai dar certo. Eu acho isso sensacional, porque, por exemplo, você pega um menino aqui que está começando a andar com a gente agora, que há um tempo atrás falou que era fã do Cauê e hoje compõe essa mesa aqui, faz tanto pela ONG, fazendo pela igreja, Tem quase o mesmo biotipo, né? tem quase o mesmo tipo, né? É meu personal. Aí você vê que parece que
entre o corpo aqui da igreja, principalmente dessa que trabalha aqui, que pastores, diáconos, presbíteros, vai dando certo, né, pastor? Olha que louco. Eu vou falar o nome porque ele deve até assistir. O Tatão foi ungido diácono. Ah, que legal, Em mano. Campos Top, do Jordão. que legal. Glória a Deus, Tatão. Muito louco. Campos do Jordão. São José dos Campos. São José dos Campos. Perdão. E ele mandou um videozinho, ele falou, obrigado, pastor, pelo amor, carinho, mas também pela exortação, pelo puxão de orelha e paciência com a minha vida. Hoje virei mais servo de Cristo e assim vai ser até que ele me leve. Gratidão, aprendi, nunca menospreze os pequenos começos. Foi uma luta até aqui e vai ser daqui para frente. Gratidão. Cara, e aí ele lembrou de quantas vezes a gente investiu na vida dele. Quando ele ainda tinha um ex-casamento, e aí foi aniversário dele, e a gente comprou um bolo, levou ele para casa, e depois muitas tentativas e muitas coisas que aconteceram. E aí ele desandou, ficou uns 4 anos totalmente desviadaço. Sério, velho? Entrou nessa parada de ficar grandão e tal. Não bodybuilding, mas né, e ele é grandão também. E aí, pum, alinhou. Cara, conheceu uma moça de Deus, casaram direitinho, estão lá servindo na igreja, servos mesmo, cara. Ministra a palavra. E aí você não desistir, cara. Meu Você não Deus, desistir. que da hora. Então, Mas aquele negócio, ele também quis ajuda, né? Quando ele teve ajuda, quando ele quis, vocês estavam lá para ajudá-lo, né, cara? Porque você fez uma menção muito interessante, na igreja, você falou assim, porque as pessoas que vocês não estão vendo mais na igreja decidiram não caminhar mais com a gente, decidiram desistir. E aí, cara, eu tô 5 anos na igreja, já indo pro 6º ano, cara, passou um filme pela minha cabeça das pessoas que saíram daqui, e como é triste, né, ver essas pessoas desistindo. Na ONG, por exemplo, que é tanto amor e carinho lá, que as pessoas vão lá, leva devocional, trata com zelo, trata com amor, tudo mais, toma um chazinho de jatobão e sai. E como é triste a gente ver essas pessoas saindo. Não Muito. para outro ministério, tá? Mas exatamente. Não para outro Deixar isso ministério, claro. não Tem para outro pessoas que estão ministério. vivendo coisas lindas no Senhor, porque Exatamente. Deus levou eles para outros cantos. Mas eles desistiram da caminhada, da jornada, né? E do chamado, talvez, né? Enfim. Que é o discipulado que Paulo está nos ensinando, que é levar as pessoas para Cristo e não para ele mesmo, né? Então, se as pessoas estiverem em Jesus, então o discipulado funcionou. Exatamente. Posso Mas perguntar uma pesada aqui? Pode, mas bora. Tá preparado, paizão? Se eu conseguir responder. Há uns anos atrás você fez uma pregação sobre Paulo e Timóteo, né? E aí um cara chegou pra você e falou assim, pô, eu quero ser seu Timóteo. Você falou, mas eu não sei se eu quero ser seu Paulo. Rola isso mesmo? Às vezes você não querer ser o pai na vida dessa pessoa. A cara dele, mano. Mano, Mandou a do braba céu, no peito essa mesmo. daí, o que é? É Casos de pra- família? Pode acontecer. É casos de Pode família? Aqui, corta em mim aqui. É Não, casos de não, família. não. Estamos no programa errado. Não Você pode... tá... Não, você tá aqui pra isso, Tubarão. Isso aí. Não, eu Foi, quero mandou- saber Vamos porque lá. assim, Foi brabo, hein? se um cara chega pra mim e fala, cara, eu quero ser seu filho, eu vou olhar pra ele, porque antigamente, se eu só dar um Contextualizar. os rabinos, eu posso estar errado, tá? Porque eu não sou judeu, não sei, mas o pouco que eu sei é o seguinte, o estudante ali escolhia o rabino, que ele queria aprender. Ah, quero aprender com o Cauê, que é um rabino. Aí ele chegava lá, o Cauê ia aplicar uma espécie de uma prova pra saber quem que é esse garoto chegando aqui. Ah, Heber, tal, beleza. Só que ainda assim, se eu fosse muito bem e o Cauê olhasse e falasse assim, não, mas eu não quero que você venha pra minha escola, não. Eu já era, não tinha como ficar lá, simples assim. Então, no final, era ele que escolhia, entendeu? Mas Via de regra é isso. Como Jesus escolheu, como Elias escolheu, como Paulo escolheu. É que para caminhar, você precisa ter um preço a ser pago, entendeu? E não é assim, chega aí, eu quero ser isso. Se você estiver disposto, você vai pagar esse preço, né? Eu já tive gente que me fez ameaças depois, porque, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Na verdade, eu sei. Ah, foi o fulano. Brincando. Mas ele mesmo? Eu acho que a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço de caminhar junto, fazer o que tem que fazer. Não é uma simples negociação. Via de mão dupla também. Por isso que Alinhamento. Por né? isso que a palavra, vocês têm 1000 tutores, é a palavra
gente que... Você já ouviu falar dos sofistas? Uhum. Sim. Sofistas não. Eles eram aqueles que eram mestres e um cara como... Eu não sei se estou falando bobagem, mas depois a gente vê aí em casa. Aí quem está ouvindo aí, pesquisa e depois me fala. Caras como filósofos raiz, eles processavam o que eles tinham que processar por prazer da descoberta e não porque eles recebiam para isso. Se eu não me engano, caras como Platão, eles viviam de doação. Sim. E não porque ele cobrava para isso. Eram eruditos, né? Agora, os sofistas, eles ganhavam para isso. E essa era a marra com esses caras. Porque eles eram pagos para ensinar as pessoas a retórica. E ensiná-los a vencer argumentos, mesmo que eles fossem falsos. Então, esses caras, você contrata e eles te ensinam. Mas não é essa relação de um pai com um filho. Não se paga o discipulado. Não existe paga para discipulado, existe chamamento para isso. Não é uma relação de consumo que você paga. Isso você faz na escola, isso você paga na faculdade, que o cara não sabe nem o que você vive. Agora, o relacionamento pessoal, isso não tem preço, cara. É uma parada de rede. É na vida, né? Na vida, relacionamento, não é relação de... Tá na filosofia mesmo, né? Tá gostando da filosofia, né? Falou de Platão, Sócrates, tá falando do sofismo. Eu não manjo muito de filosofia. Eu gosto até. No curso de Direito, cara, principalmente no primeiro e no segundo ano, o que eu mais tenho lá no Mackenzie é filosofia. Filosofia do direito e vai estudar, cara, você falou do estoísmo, né? A gente está estudando sobre isso agora. E uma das coisas que você falou desses sofistas aí, eles têm assim, ó, o homem é a medida de todas as coisas, um conhecimento além das opiniões, em outras palavras, das aparências, não das ações. Então, assim, um conceito de sofisma, mais ou menos, assim. Agora, olha que interessante. Posso voltar lá em Atos, capítulo 18. Paulo, ele é tão brabo, cara. Sabonetou, né, a resposta, né? Esse tubarão. Não, respondeu. Respondi, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você chegou agora e quer, entendeu? Tem gente que fica empolgado, né, cara? A questão é a carteirada, né? Assim como a via de mão dupla. Assim como ele nunca viu dar carteirada em ninguém, também não dá pra você chegar a dar carteirada. Eu quero aprender com você porque, sei lá, por quê. Não, eu quero andar com você. Tá, beleza, vem. Mas o seu comportamento vai dizer se você quer mesmo. Jesus falou, né? Porque é o que em ele algum momento falou, Jesus falou, você não. Você não vai. Porque em algum momento ele vai falar, faz isso. Ah, não quero. Então você não quer aprender comigo, tá? Porque o filho obedece o pai, né? Naquele momento que ele fala, larga tudo vende tudo que você tem e me segue. Esse é pro. O cara falou, não. Do jovem rico. E tem um outro que pede pra ir e fala, não, eu vou. Ele fala, não, você não vai. Meu pai ali já volta. É verdade. Vai lá então. No enterro, vai avisar meu pai, né? No enterro do pai ali. Eu já vi isso, mas eu não sei exatamente quem é. Mas quando Paulo está falando sobre Jesus e falando sobre esse conceito da ressurreição, desse Deus criador e tal, ele fala assim... Esse Deus que vocês dizem que é o desconhecido, é o Deus criador. Ele é o Deus que dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só faz de todos os povos, que povoastes a terra e tal. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como dizem alguns dos poetas de vocês... também somos descendência dele. Ele cita a frase de um dos filósofos que era da época lá, cara. Muito louco. Muito bravo. Se é hoje, ele muitas vezes é tirado de mundano. Citou um negócio do mundo aí na pregação. Ele teria usado uma música do Racionais pra falar, tipo... Contextualizou. Que é o que é? Claro e salgado. Isso. Tipo, vocês falam isso, mas é isso aqui, pai. Nossa. Ei, Paulo. Só os loucos sabem. Tipo isso. Coisa assim. Quem é de verdade sabe quem é de base da mentira. Isso aí. Não menospreze o poder que a consciência te impõe. A gente falou isso no último podcast. Se eu... A consciência. Exatamente. Se eu
Se eu buscar aqui em algum comentário meu, talvez eu veja quem citou essa frase aqui, porque tem o cara que é o criador dessa frase, um dos filósofos lá. Faço essa depois. Top. Quanto tempo aí? 1h. É isso aí. Aí. Foi bom, hein? Posso fazer um negócio nada a ver aqui, cara? Pode. Na semana passada a gente falou sobre o vinho e eu me senti um tonto, porque eu não tinha informação. Eu Nós gostaria de ter Nós te tido. colocamos no maior sinuca de bico, né? Não colocamos, não. A gente não sabia, né? Seu assunto veio do nada, né? Veio do nada, mas como eu dei uma lidinha, eu gostaria só de fazer uma arredondada anexo. aqui, um anexo do anexo do anexo. Boa. Vamos lá. O vinho, naquela época, a palavra para vinho, ela era indefinida. Ela podia tanto representar suco de uva fresco depois que você pisou lá. Tem um negócio que chama mosto, que é aquele mais grossão que sai, mas tem o suco fresco da uva que você acabou de espremer. Isso para mim era o néctar dos néctares dele. É como se você pegasse o suco fresco de uma fruta ali. E esse vinho poderia passar por um processo de fermentação que o oxigênio produz para fazer um vinho um pouco mais com esse teor. Porque a água não era potável naquela época, eles adicionavam vinho para matar a bactéria. Vinho quase que num estado mais avançado. Vinagre, né? É quase isso. Então eles colocavam um pouquinho para matar as bactérias. No entanto, existe um entendimento de que, aliás, isso é registrado no Talmud e na Mishnah. O que é o Talmud? Talmud era, reúne os rabinos aqui para a gente discutir alguma coisa a respeito das leis, porque as leis também eram um pouco interpretativas. A gente chegava num consenso e alguém fazia uma ata. Anota aí, Tubarão, no dia 18 de fevereiro, sessão 2, a respeito do vinho, decidimos mais ou menos isso. Pum, Talmud. O Talmud, ele era o registro dessas discussões rabínicas e era muito importante, porque elas eram mais detalhadas do que muitas leis que, né? E no Talmud há vários registros, mas um deles fala se o vinho ia ser misturado numa porção de 2 de água para 1 de vinho, 3 de água para 1 de vinho, ou até 8 de água para uma porção de vinho. Então você põe aqui 2 dedos de vinho, 2 e 4 de água. Porque a água não era potável naquela época. Então, né? a água não era potável, mas como essa bebida era conhecidamente uma bebida forte, Ela era diluída. ela era sempre diluída. Aliás, tem dois versos na Bíblia que falam de bebês bebendo vinho. E que essa medida era tipo 8 ou 10 vezes diluída em água para que ela pudesse dar. Suco mesmo. Põe aí a passagem de Paulo, quando Paulo fala para Timóteo beber um pouco de vinho, fica muito claro, eu acho que ele fala Não, isso é tanto real, porque você pega o contexto mesmo que a gente estava discutindo de Caná, do milagre de Jesus, quantas horas que durava uma festa? E eles passavam bebendo. Então, obviamente, era diluído mesmo. Era uma bebida bem diluída. Então, essa questão de ser diluída que ninguém considera, né? E quando quer ver, ó, quando ele fala para Timóteo beber vinho, ele fala assim, isso está em... olha o que ele fala. Quando você entende isso que eu falei, sobre purificar a água com a bebida de vinho e que ela era misturada, fica muito clara essa passagem. Ele fala, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Não é assim, bebe vinho aí. Põe um pouco, porque essa água talvez tenha te contaminado. Sim. Meu irmão, não tinha filtro naquela época. Era água, às vezes vinha de uma mina, de bica, mas a maioria das cidades romanas lá, você vê muitos aquedutos que vinham de quilômetros, tipo canos suspensos. Sim. Em cima daquelas... E a água corria lá, se esse bicho mijava, se vinha poeira e tal, mas era essa água que você bebia. Então, diluir um pouco de vinho é basicamente medicinal, assim, para você ter uma água que é melhor que vai te fazer bem. Se o cara tá com uma bactéria no estômago, não tinha antibiótico, ele tinha que fazer esse processo aí. É praticamente isso. O vinho tinha essa função bactericida aí, vamos assim dizer. E algumas das palavras, elas são de dupla interpretação. É impossível a gente falar assim, não era isso, ou não era isso. O que a gente sabe é que na cultura deles e nos registros era necessário diluir, era padrão diluir. Muito bom, contextualizou demais.
No casamento a gente não sabe, mas como o Cauê falou, não dá pra você ficar bebendo 7 dias. E outra, o que seria você... Não se embriagava, né? Não, você pegar um vinho que você carregou, viajou e etc. E você pegar uma bebida fresca. Cara, imagina você saborear um sucão de uva top, geladinho, fresco. Não, É quase isso. Tipo, Jesus estava servindo um vinho fresco. Agora fez suco bem fresco. mais sentido, porque o sabor com certeza é melhor, né? Enfim. Fresco e tal. Mas eu queria só fazer isso porque eu achei que a gente ficou raso nesse Não, assunto muito na bom, semana contextualizou. E eu acabei conversando com o Pena esses dias. Eu falei, nós falamos lá falamos do assunto e ele me falou esse negócio de diluir água. Eu não sabia. Aí o Pena tá estudando. Muito bom, Pena. No Global, a Rina falou sobre isso Falou também. mesmo. Falou sobre Ah, então deve ter sido de lá. Eu faltei na aula. isso. Eu tô na aula. Bom, o que fica para nós, para fechar? Paulo, que ama um povo, que os vê como filhos que ele gerou, e que insiste em levá-los até o fim e alinhá-los e tal. E é mais ou menos isso que eu acho que a gente vai viver. Eu não estou dizendo que essa igreja é ruim. É maravilhosa, mas se dá pra gente ser melhor, a gente vai continuar tentando ser melhor. A qual? A nossa ou a de Corinto? A nossa. Ah, tá. A nossa. A de Corinto tinha uns casos brabos, mano. Tinha uns casos brabos, Mas, enfim. Mas eles tinham um contexto também, né? Não que eu tô passando pano pra galera, mas tinham uma realidade bem diferente da Com nossa. certeza. Totalmente. Eu totalmente. falei, Chafurdado buraco. numa Ele tinha os próprios Jogos Olímpicos ali, velho. Que era mais famoso que os Jogos Olímpicos na época. O Jogos sísmicos. contexto O futebol de dos Jogos várzea deles Olímpicos cantava maior do que a Champions. era muita devoção aos deuses, é um conceito muito religioso os primeiros Jogos Olímpicos. Muito mais do que atlético, era religioso. É um culto mesmo. Culto, Tá falando dos Jogos Olímpicos mesmo, Também, né? olímpico, Os gregos porque, mesmo. Porque lá em Olímpia eles têm, nos guias, em tudo que você vê lá, tem muito disso. Tem, né? Um culto ao corpo e tudo isso daí, né? Incrível. Mas um contexto legal da cidade de Corinto e vai fazer muito sentido para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Spoilerzinho da próxima... Cara, eu acho que a gente vai atacar o primeiro assunto que ele ataca, que é a divisão na igreja. Brabo. Sensacional! Graças a Deus que estamos no Brasil, Alô, não na Argentina, não é mesmo? alô, Ministério de Futebol, tô zoando. Olha o Rodolfo, mano. Não sei, os caras assistem, viu? Por quê? Você acha que os caras não assistem, não, amigão? Você acha que os caras não Por quê? assistem? Tá Hoje a gente dividido jogou. lá? Se assistir, coloca aqui embaixo. Eu Dividido participo, lá? inclusive, né? Tá bom. Ah, Foi batizado só tá curtindo o agora, time né? já. Tá indo aí, ó. Top. Mandar um salve pros meninos aí. É, Do futebol. Não tem nada de divisão, não. tem não. Todo mundo tem- no amor. tem não. Eu quero mandar um Tem não, beijo inocente. pra Mari, filha do pastor Fabinho e da pastora Paulinha. Verdade, que vídeo legal. E assistiu o nosso pod inteiro. Se você chegou até aqui, Mari, Legal. um beijo gigante aí pra você, lindona. Deus te Beijão, abençoe. Mari. E se alguém do Ministério do Futebol assistiu até aqui, coloca nos comentários. Agora vai bombar. Você acabou de criar um Agora que- clickbait. Mano, o Rodolfo gosta de polêmica, né? Não adianta. Por isso que eu não tô no grupo. Gosta. Por isso que eu tô separado aí, ó. Eita, nós. Deixa os meninos. Tudo... O Gabi tava lá hoje, né, Gabi? Você tá chegando agora, calma. Ah, é tudo no amor, amigão. É isso. Bom, não tô sabendo de nada. Ó, tô boiando sensacional esse tema. Eu vou trazer a pipoca. Vou comer escondido aqui na igreja. Só aqui, ó. Aquele meme do Michael Jackson. né? Aquele meme do Michael Jackson, exatamente. É, vai ter pautas aí, viu, paizão? É isso. Aqui, ó. Vai. Que mesa, meus amigos. Obrigado. Se eu não cara. tiver aqui, talvez você que pregue. Aí, Ai, quem sabe? caramba. Vai mano. falar sobre divisão? Ixi, alô, comunicação. Nossa, olha o Rodolfo, mano, cornetando, cara. Aqui, ó. Ô, Gabriel. O que tinha nessa água aqui? Tava batizado. Ela tinha. A dele foi pouco diluída. A água dele tá com pouca diluição de vinho. Socorro, Didi. Foi um por um pra um. Bateu. Uma porção de água pra uma porção Foi de 2 vinho. pra 1. Foi 2 de vinho Meu pra 1. Deus, esse culto vai ser brabo. Esse culto vai ser brabo, mano. Ai, Deus. Meus amigos, é com essa alegria, com essa unidade que nós terminamos esse episódio. Amém. Vamos fazer um brinde à unidade. Unidade, vai. unidade, Brinde unidade, à unidade. Pronto. Aê. Aê, maravilha. Até a próxima, pessoal. Valeu, Obrigado, valeu, gente. foi top. Beijo, até.